Olá, Clube do Livro! Esta live é a última live do capítulo 10. Então, lá no Clube do Livro, onde nós estamos lendo juntas o livro Mulheres que Correm com os Lobos, ao final de cada capítulo nós fazemos lives. Nós, eu digo, eu e a Flávia, que vocês estão aqui do Clube do Livro já conhecem, as suas mentoras, a sua leitora do livro. Aqui juntas nós podemos aprofundar nesses contos, em todos os temas que são abordados pela Clarissa, no livro tão importante para a psique feminina, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Se você não assistiu as outras lives do capítulo 10, te convido a assistir as outras lives, onde nós falamos dos outros dois contos, o conto La Llorona e o conto A Menininha dos Fósforos. E nesta live nós vamos falar sobre o terceiro conto, que aparece no capítulo 10, que é o conto Os Três Cabelos de Ouro. E pra gente entender melhor esse conto, que é um conto curtinho, né, que aparece no final do capítulo, eu vou convidar aqui a Flávia para nos ajudar a entender. Eu vou retomar o conto para vocês e a Flávia vai nos ajudar a compreender melhor os simbolismos nesse conto. Olá, Flávia, bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos nos fiapos de ouro? Sim, vamos finalizar, né, este capítulo 10, tão intenso, com 3 contos. Eu acho que é o primeiro capítulo que aparece 3 contos, né? Os outros apareceram 2 contos, eu não lembro de ter visto 3 contos num capítulo só. Então, lembrar. Então, é um capítulo que a gente achava que vinha, né, mais coisas. Mas lembrando que é um capítulo que fala sobre a vida criativa, né? Sobre a criatividade de forma geral, essa fertilidade interna. Então, vou retomar de forma bem simples aqui o conto pra gente. O conto traz essa figura de um senhor bem velho, né? Numa noite muito escura e tenebrosa, numa floresta sombria, estava esse senhor muito velho. Ele vai dando características, né? Da pele muito enrugada, que as articulações faziam barulho, ele se segurava na árvore, né? E esse senhor carregava um lampião. E ele ia andando assim, com muita dificuldade na floresta, as corujas iriam acompanhando ele, em direção a um chalezinho, onde tinha uma luz acesa, né? E ele com esse lampiãozinho, caminhando, bem idade, muito velho, se aproximando desse chalezinho, e quando ele se aproxima, ele tá tão fraco, o lampião até apaga o foguinho que tinha dentro. E quando ele chega assim, já quase desfalecido, neste chalezinho, lá está uma velha, né? Uma velha que o acolhe e traz rapidamente ele para perto da fogueira. E no que acolhe, ela embala ele como se estivesse embalando um bebê, o próprio filho, e começa a balançar, né? A acolher, a ninar aquele senhor. E vai dizendo, pronto, pronto, chega, tá pronto, 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 está bem, né? E vai embalando ele. No que ela vai embalando ele ali próximo ao fogo, ele começa a rejuvenescer. E de repente ele vira um jovem, muito belo. Mas ela continua embalando ele, vai embalando, embalando, embalando. E ele vai rejuvenescendo até que ele se torna uma criança, né? Um bebê. E quando ele se torna esse bebezinho, essa criança, né? Já pronto, ela solta ele e ele deixa cair 3 fios de cabelos de ouro no chão e caminha para fora e se transforma no sol. Então, essa é a história bem resumida aqui da gente, mas escutem lá no podcast o conto completo, leiam o livro. Inicia essa última etapa do capítulo 10, que ela até traz uma introdução antes do conto, né? Mas eu queria começar com uma pergunta, Flávia. Essa senhora, essa velha que embala ali esse outro senhor para que ele se transforme num bebê, é a nossa mulher selvagem? É Baba Yaga? É essa personagem que nós já conhecemos? La Loba, tudo é que sabe. É ela. Ela é uma voz que está dentro da gente, é a voz da sabedoria. E a gente pode fazer vários paralelos com várias religiões, a gente pode dizer que é Nanã, a gente pode dizer que é a Nossa Senhora, a gente pode dizer que, enfim, mas é a grande anciã que entende do tempo, que entende do ciclo da vida, que entende da necessidade de vida e de morte, que é capaz de reparar na planta quais são as folhas que já morreram e precisam ser podadas para que a planta cresça com mais força.
Quando a gente fala e quando a gente assume que a vida é cíclica, que tudo que a gente tem algo que não é linear aí para cuidar, a gente assume isso de diversas naturezas. Não é só o processo criativo que ele vai acontecer. A gente não. É engraçado, né? A gente está vivendo aí uma realidade muito triste, onde a gente é levado a pensar sobre um sistema produtivo maquinário constante, onde a gente é levado, é induzido a pensar sobre produtividade o tempo todo. E isso está muito ligado ao pensamento capitalista de produtividade, de que eu tenho que estar produzindo, de que se eu estou criando, quanto eu crio? Então, são 10 coisas por dia, são blá, 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 então minha criatividade diminuiu. Eu tenho ciclos. E eu preciso respeitar esses ciclos. A natureza tem ciclos. E a gente precisa respeitar esses ciclos. Não é primavera o ano inteiro. Existe outono, inverno e verão. E, e as coisas adormecem, acordam, crescem, despertam. E a gente precisa saber como embalar e cuidar. Eu achei muito, muito legal esse desfecho, né? Ele vira um sol. Quando você está criando alguma coisa, quando você está realmente voltado para esse teu processo criativo, aquele é um sol na sua vida, você está girando em torno dele. Aquilo te inspira, aquilo te dá luz, aquilo te motiva. Aquilo vira uma referência forte para você. Quando vem da sua criação, e sua criação de verdade, ele te motiva, ele te traz contato contigo, ele te alimenta de vida. Tem outro elemento que aparece muito no conto, que é o fogo. O fogo do lampião, o fogo da fogueira e o sol, né? Que é o próprio fogo. A gente falou bastante sobre esse fogo, né? No conto passado, do fósforo. Exato, exato. O fogo dele está se esvaindo, o fogo dele está se apagando, é o Senhor com o fogo se apagando. Mas, de repente, no acalanto de uma anciã que sabe que aquilo não necessariamente é a morte, mas que precisa só se acalmar e se podar. E, e a partir daí, ele pode rejuvenescer e virar um sol. De um lampião quase apagando, ele vira um sol. Ele vira uma potência. Ele vira algo que inspira, que nutre, que mantém a vida. E eu lembro que, né, eu reescutei esse capítulo hoje pra gente, né, para refrescar aqui. E a Clarissa fala pra gente, né, traz essas instigações, né, de hora que parece que a gente já sabe. Ah, eu já sei meu propósito, eu já encontrei a minha fonte de criatividade, eu já estou aqui cheia de endorfina, animada, e eu vou fazer, vou ir atrás dos meus sonhos, eu vou cumprir aquilo que eu quero, vou viver a vida que eu quero. E como se a gente chegasse nesse lugar de certeza, a gente encontra o nosso caminho, finalmente encontra, né, essa luz que aparece, e que esse caminho agora, ele é só um caminho de certeza. Só que tem momentos, ou vai, e ela não é que diz que pode acontecer, é que vai acontecer, em que a gente vai começar a se desanimar, se desmotivar. E ela usa o exemplo de mulheres, né? Quantas mulheres a gente já conheceu que talvez trabalharam por uma questão social, por uma questão política, né, importante, né, pelo bem maior, ou que tiveram um projeto assim que era um propósito e que em algum momento trabalharam numa empresa que elas se encontraram muito ali, elas sentiam que elas eram, né, poderiam colocar suas ideias e tudo. E de repente elas se perguntavam se elas estavam fazendo, por que elas estavam fazendo aquilo, tipo, elas se desanimavam, porque as coisas não aconteciam, ou porque não era o ideal que elas imaginavam, ou porque as dificuldades apareciam. E muitas mulheres contam, assim, e quando a gente for pensar, a gente vai encontrar em ou nas histórias, ou na nossa vida mesmo, exemplos de mulheres que desistiram mesmo. E elas foram olhar só para si, que eu até uso exemplo, né? E as mulheres vão desistir, vão jogar o uniforme, jogar, não quero mais, tipo, eu sou aqui, né? Esse propósito enorme, não quero nada, não quero mais isso, não aguento mais, não consigo.
e vão assistir um filme na televisão comendo biscoito de soja, né? E é meio que isso, aí elas começam a, tipo, a fazer compras, parece muito atual o que ela fala, né? E vão fazendo compras sem sair de casa, Telefone. pelo telefone, hoje em dia eu já iria dizer pelo aplicativo, e vão ali tentando colocar o menos de energia social, ou de trocas, ou de interações, meio que se isolando mesmo, né? E esse se isolar não só dos outros, mas de si. É como, tipo, ai, essa minha versão, né, que faz acontecer, eu não quero escutar ela. E vai esse foguinho se apagando, é como isso vai envelhecendo. E vai, né, esse envelhecer não no sentido do próprio envelhecimento, mas como se algo estivesse morrendo em si, né? Porque a gente pode ter 90, 100 anos de vida e estar com o nosso fogo muito aceso. Estar com esse lampião cheio de fogo ali, criando, vendo vida, né? Existindo, tendo propósito no que você está fazendo. Ou pode ser que a gente está com 20 anos e já super desmotivada. Ah, essa faculdade que eu escolhi não vai para nada, eu desistir de tudo, não sei o que, eu não quero nada. Eu vou só, sabe, viver cada dia ali só com o mínimo, só comer e dormir. E isso vai para um lugar. A gente vai encontrar na nossa própria história, momentos que fala, nossa, era tudo que eu queria, agora que eu cheguei aqui, ai, começou a dar né? Vai dando uma desmotivação. Parece que eu não quero mais nada, eu só desistir de tudo e fazer nada. Isso é uma coisa que a gente fala um pouquinho também no conto passado, que é um processo de desmotivação que vai numa tendência depressiva. A gente vai estar dentro de Reich ou dentro de algumas vertentes orientais, vai se falar sobre a diminuição do seu impulso de vida dentro de você. Né? Reich vai falar sobre a diminuição da movimentação de orgone. Você pode falar sobre, dentro do Tantra, sobre a Kundalini, que deixa de estar passando por ali. Você vai poder falar sobre o Reiki, você pode falar sobre Qigong, você vai falar sobre a diminuição desse impulso de vida. Porque o não respeitar o meu ciclo e é o saber viver o meu ciclo que torna o meu ciclo ativo e atual e vivo. E o impulso da criação, as águas cristalinas da criação, eles são parte do fluxo feminino. E quando eu falo de criação, eu não estou me referindo apenas à criação de filhos. Eu estou falando criação de ideias, como a gente já vem colocando aqui, criação de coisas. A gente precisa colocar o que a gente quer no mundo. Né? E os nossos filhos podem ser de diferentes naturezas, podem ser de diferentes ordens. Né? Isso para te sair um pouco dessa coisa também muito maçante de querer colocar escolha para a mulher como obrigação da maternidade. Né? E isso aí já faz parte de um engendramento de um outro sistema de dominação. Isso é uma escolha pessoal, intransferível. Cada um escolhe os filhos que querem ter no mundo, que querem colocar no mundo. E pode ser que para algumas mulheres seja um projeto social, pode ser para algumas mulheres seja um trabalho, pode ser que para algumas mulheres seja... Às vezes, a prover algo para aqueles que vieram antes, né? Para os pais, as irmãs, para os sobrinhos. Eu vi muitas histórias de mulheres, né? Eu sou a primeira a ter ascensão financeira na minha família, em gerações. E quantas vezes vem, principalmente no recorte de classe, de raça mesmo, como que vem essa responsabilidade de prover para aqueles que trabalharam duro e sofreram muito para que a gente pudesse ser a primeira a fazer a faculdade, ser a primeira a ter uma sessão financeira. E a responsabilidade muitas vezes vem, né? Eu tenho que prover para aqueles que estão lá atrás. Como que eu vou? Como que esse plano de... Mas aí tem uma outra coisa. Uma coisa é o que ela está criando para gerar esse provento. Isso é uma coisa. Isso é o que ela está gerando. Isso é o que ela está colocando no mundo. Outra coisa é o papel dela como provedora, que pode ser de diversas naturezas. Ela está num lugar diferente, mas não necessariamente ela está trabalhando um impulso criativo
não necessariamente ela está criando. Ela pode estar encontrando um novo caminho para viver, ela pode estar encontrando, porque quando a gente não tem inspiração na vida, quando a gente não tem exemplo, as coisas ficam muito mais difíceis, né? Imagina aí, por isso que não é simples. Imagina aí o que é ser feliz. Então, seja feliz a partir de agora. E aí pode vir para você na cabeça um monte de ideias de que a televisão trouxe, do que é felicidade. Mas essas são ideias abstratas, de recortes. Eu me pergunto mesmo nessa, eu acho que a minha dúvida é bem nessa linha, entre criação e motivação. Porque eu, por exemplo, quando a gente fala de filhos, de ter, né? Quando é colocado pra gente que é um lugar de criação, eu vejo mais como um lugar de motivação. Pelo menos é o que eu analiso de forma geral, assim. Que às Como vezes assim? o constituir família, né? O gerar filhos ou criar filhos é uma motivação para fazer algo, motivação para trabalhar, para dar, né? Para estudar, para fazer, mas não é necessariamente onde está a força criativa. Não é nessa maternidade que a força criativa está presente. É como se a maternidade fosse a motivação para a sua criatividade continuar. Faz sentido? Olha, a criação em si, ela é motivadora. A motivação ela é uma etapa da criação. E não à toa, a criança vira um sol. Que é coisa mais. Não existe frase mais. Olha, o sol vai voltar a aparecer. Quando o segundo sol chegar, do que a gente está falando? A gente está falando de motivação também, a gente está falando de inspiração, a gente está falando sobre algo nos girar em torno, né? E isso vai estar acontecendo. À medida que eu estou criando, que eu estou cuidando daquilo, eu estou me comprometendo mais com aquilo e eu estou me motivando mais. Você já cuidou de uma planta? Já Sim. viu ela crescendo? A sua relação com essa planta que está aí crescendo, que cresceu, ela é a mesma que com as outras que você vê passando na rua? Não, é diferente. Ela te motiva a trazer mais cuidado para ela à medida que ela cresce, que ela fica bonita, que ela fica. Então são duas coisas que é como se a motivação fosse uma etapa da criação. Mas não fica também a gente num lugar muito vou colocar de ético ou do ideal, como você disse. Se a planta cresce e ela fica bonita, eu tô motivada. E se ela morre? E se não dá certo? Né? Sim, se não tá dentro daquilo que eu espero, né? Eu não acertei. Se ela não acertei água e aí eu desisto, aonde que eu encontro essa motivação? Como que eu percebo essa motivação para, ok, eu vou replantar, fazer de novo, fazer diferente, né? Eu vejo que, se der certo, tô motivada. Se que não dá certo, porque os dois lugares, tanto da morte quanto da vida, é certo. Mas se for próximo daquilo que eu espero, e eu vejo muito na criação dos filhos isso. Então se a minha criação dos meus filhos for num lugar que eu espero, isso por si só me motiva. Mas se eu estou criando, se eu estou cuidando, gerando, e isso está indo para um lugar, né? Porque é isso que eu vejo muitas mães, esse choque da maternidade. Ninguém me contou, ninguém me falou. Eu não sabia que era tão difícil, eu não sabia que o puerpério era assim, eu não sabia que depois que faz 6 anos é assim, que o Trouble 4, e 12 anos, e adolescência. E vai vindo aquilo, tipo, eu não esperava, não sabia. Então é uma quebra de ideal que deixa de pelo menos, né? Tô trazendo dúvidas mesmo assim, que às vezes desmotiva. Ao invés de a própria criação motivar a maternidade, é meio que vai desmotivando e essa mulher ela vai apagando esse fogo interno, se perdendo ali nessa maternidade que ela não vê vida, ela não vê que as coisas estão, a planta está crescendo, só vê que tá dando errado. E aí tem um processo para você entender esse processo criativo, né? Sobre o impulso narcisista. Bom, e o conto fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre a gente podar no processo de criação. É preciso podar. O que o sol faz para virar sol é arrancar uns cabelinhos, uns fiozinhos de cabelo para jogar no chão. Isso é uma poda. Então, tem coisas que são precisas ser revistas. É um processo vivo, é um processo cíclico. A criação, ela vai ser uma partir da minha expectativa, o que eu estou projetando naquilo ali. Eu criei na minha cabeça um ideário de fantasia do que seria a maternidade, romantizado, baseados
Na mídia, no que a novela, sabe, no que a televisão trouxe, no que romances trazem, durante toda uma estrutura que romantiza isso e que condena a mulher que sofre por conta disso. Né? Tem que ser uma coisa leve para a mulher, tem que ser uma coisa linda, toda mulher, afinal de contas, e com isso, né, também historicamente, por a mulher não ter voz, por a mulher não ter fala, os temas do feminino também são abafados. E aí eles não são mostrados com a realidade. Até pouco tempo, o clitóris nem estava em livros de anatomia. E que palco, né? Por que a gente vê hoje pessoas que mostram uma rotina de maternidade, que às vezes nem tem formação, mas que simplesmente por mostrar sua rotina, seu esforço, por compartilhar dúvidas, elas bombam com perfis no Instagram. Porque elas estão mostrando uma realidade que foi calada por séculos, aonde a mulher nunca teve voz para falar sobre isso. Então tem uma etapa aí de você podar as suas expectativas e de você saber direcionar ela para a realidade. E tá, tudo bem. E à medida que você está criando alguma coisa, isso é uma coisa muito natural, porque por mais que você idealize do que você vai criar, a criação, quando ganha vida própria, ela pode ir para qualquer outro lugar. E aí tem uma coisa muito, muito interessante, tem até uma ex-professora minha que viralizou há pouco tempo com uma entrevista que ela deu, que ela fala o seguinte: todo o maternar, ele vem de um impulso narcisista. Isso é psicanalítico, básico, é a ideia do homem de querer se perpetuar e de querer ver no outro uma extensão de si. Eu quero me manter vivo, eu não quero aceitar a minha mortalidade. Então, eu vou me perpetuar e vou colocar numa criança a possibilidade de tudo aquilo que eu acredito, o que eu sou. Né? É minha nova semente aqui. E isso é um impulso narcisista. Mas quando aquela criança cresce e se desenvolve, ela naturalmente vai ter vida própria e vai se diferenciar do pai. E esse gap entre aquilo que o pai queria e aquilo que a criança se tornou, ele é o amor. Ele é o estar amando aquela criação pelo que ela é e não pelo que você gostaria que ela fosse. E isso também é nutritivo. Isso também é um aprendizado, isso também é um processo. Então, é como se através dessa poda, ou vamos chamar de talvez de abrir mão, ou desapegar de algo, seja um pouco do ideal, um pouco, né? Soltar três cabelos no chão, deixar o que nos leva a esse lugar de encontro com a motivação, porque o amor seria a motivação, o que mantém o fogo aceso numa jornada materna de onde não se vê, né? Onde a gente, como que a gente não se perde nessa jornada materna, quando eu vejo que o meu esforço não dá o resultado que eu quero, quando eu não sei mais como, né, tá morrendo e eu não sei o que fazer para voltar à vida, e como que eu não me perco e não perco essa. Então seria isso, o que eu tenho que deixar um pouquinho para que encontre uma outra, transforme naquilo que eu sei o que é, mas que eu vou amar independente do que seja, o que eu vou aceitar Eu e vou entender amar. como. A gente tem que entender que isso também é uma coisa. O amor não é passivo, o amor é uma ação, é um verbo transitivo direto. Então, até o amar, ele precisa ser feito a partir de gestos, a partir de ações, ele precisa ser cuidado para que ele possa existir. Eu amo aquilo que eu cuido, porque eu cuido, eu amo mais. Se eu amo mais, eu cuido mais. E isso é um processo, isso é um ciclo que vai se retroalimentando. E cuidar é amar também. O amor, ele existe em ações. Ele não é um puro substantivo. E
Então você está falando que aquela mãe que está desiludida, ela não ama seu filho? Pelo amor de Deus. Não, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que é natural que as mães entrem em processo de desilusão com a imagem que é vendida, fantasiosa sobre a maternidade. Porque não é uma desilusão, como você sair da ilusão e vir para a realidade. Exatamente. Mas é preciso ter um processo de amadurecimento, de encontro com essa realidade. Qual é para que você saia desse ciclo ilusório? Às vezes é muito comum da a mulher desiludida. É, é um livro maravilhoso, com 3 contos, de Simone de Beauvoir. E é muito que aborda a maternidade também. E às vezes é preciso você sair desse ciclo de desilusão e se encarar com a realidade, entender o ciclo da vida. A partir daí, a ilusão é uma das podas que pode ser necessária dentro do processo de criação. Mas muitas outras coisas podem ser necessariamente podadas. Às vezes, ideias muito ambiciosas, às vezes a gente precisa dar um passinho de cada vez, e às vezes a coisa fica tão pesada que você não consegue levar para frente. Mas o que você pode fazer hoje? Vamos podar isso aqui. Vamos entrar aqui dentro do. Existem muitas podas possíveis e necessárias para desenvolver o processo criativo e para que você mantenha esse homem ânimos que vai levar a ação da criação para o mundo junto com você, vivo, rejuvenescido. Isso vai para todos os lugares onde a nossa criatividade, onde o nosso poder de criação está ali, né? Seja no projeto, seja em relações, seja no maternar, seja naquilo que a gente cria até para a gente mesma, né? Ou nos nossos projetos pessoais, sejam né, uma busca nova por uma alimentação diferente, ou por um hábito novo a ser cultivado, né? Como que eu me mantenho motivada a continuar cultivando aquilo, nutrindo aquilo, mesmo às vezes, e é isso que mais me pegou no conto não é que às vezes eu vou me desmotivar, é certeza que eu vou me desmotivar. É cíclico. É um tapa na cara, é certo, porque vai precisar morrer para nascer. Então vai ter isso, né? E aí, o que ela fala? Que uma coisa é você abandonar completamente aquele propósito e deixar ele morrer. A outra coisa é você passar a investir em outro, né, ao invés de comer salgadinho. E a outra coisa é você admitir que você está num ciclo, que você está num momento de baixo e que nesse momento você deve fazer podas. Então, talvez seja um momento de eu me afastar disso aqui, ou de eu ficar só com determinada parte da tarefa que mais me motiva, e vou deixar um pouco, vou delegar um pouco mais, para que eu possa me restabelecer, para que eu possa me inspirar novamente, para que eu possa ver essa ideia renascer, ou crescer com mais força. E isso voltando pro link com a maternidade, né? Eu vejo como, por exemplo, isso, quando existe esse lugar de desmotivação, de baixo fogo criativo, né? Que a gente que pode ter muitos sintomas, acredito. Tanto a não paciência, a não vontade, ou a não satisfação pelo maternar, né? Tipo, antes eu fazia tão feliz poder sentar com os meus filhos, eles estão de casa, eu tão feliz parque com as crianças. Agora é uma obrigação que eu gostaria de não fazer. E aí buscar o quê? Das coisas que eu entendo que são importantes serem feitas. O que quais que eu realmente consigo fazer, quais que eu posso delegar, terceirizar, pedir ajuda, né? Eu acho que pedir ajuda. Como se a gente for usar na história, no conto, esse senhor lá né, esse velhinho na floresta perdida ali, é como se fosse o nosso propósito, né? Que ele vai ali se desfalecendo e não tem muita força. A gente sabe que tá ali, mas não tá tão vivo. É um foguinho apagando. E o que ele vai? Atrás de ajuda. Ele vai pedir ajuda tem uma hora que ela fala assim, né? Ele parecia um saco de ossos. Desembalado num saco. E aí me fala, nossa, lá loba. Foi cantar os ossos, juntou, Exatamente. botou na frente do fogo, e achou a canção de Niná, né? Que fosse a canção que ela tinha que cantar, para que aquilo desse vida de novo. Então,
aonde que eu, ok, como que eu vou buscar os ossos? Não dá. Aí eu vejo, né, se é a mãe que ela entendeu que para ser pra que a maternidade seja boa, que ela seja uma mãe muito boa, ela tem que cumprir certas funções, e dentro daquilo ela não encontra mais motivo para ter essa motivação para fazer tudo aquilo, porque é um ciclo de frustração, né? Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, vou usar o exemplo dos vídeos adolescentes já. Eu quero estar presente, mas toda hora é um conflito. Eu quero entender, mas isso eu quero deixar eles serem independentes, mas os erros deles me prejudicam demais. Então eu vou fazer por eles para evitar. Então a gente está sempre, né, num limbo ali. Como que eu consigo me motivar para fazer o que eu entendo que é o melhor, mas eu também não quero sofrer com isso. Eu quero evitar o meu próprio sofrimento. E aí fica, é meio que aonde eu consigo podar, aonde é possível podar. Porque às vezes é difícil também a gente aceitar que tem que cortar uma parte daquilo que a gente cuidou tanto para que tivesse ali em pé e Para vivo. ser mais forte. Isso é o aceitar a vida, a morte e vida. Isso é o aceitar que às vezes uma poda evita um sacrifício maior. Isso é ter a sabedoria da anciã. Isso é ter a sabedoria da lá que sabe. De saber entender o que deve viver, o que deve morrer, como deve viver. Morrer, isso tem que estar dentro da gente. E isso está dentro da imposição de limites. De, olha, isso aqui eu não posso aceitar. Olha, adoraria poder te ajudar com isso, Carol, mas essa sua ideia nova é desafiadora demais. E nesse momento da minha vida, se eu pegar, outras coisas vão morrer. Isso é você poder podar também. É você conseguir nos seus momentos. Existem momentos do ciclo que você está cheio de motivação, que você está carregando um caminhão, e existem momentos que a sua motivação está baixa e o que você precisa podar e viver ali e manter a calma e manter a estabilidade para se manter no essencial. E a partir desse caminho essencial, você vai restabelecer um novo ciclo de conexão. Você vai restabelecer uma nova possibilidade de vida, um novo crescimento. E é quase que no contrário mesmo que um ciclo de um dia, né? Como se aquele senhorzinho fosse já a lua se pondo, assim, ó. A lua se pondo no finalzinho da noite para que o sol possa nascer. Então é meio que isso. Às vezes o meu sol vai estar lá, né? Meio-dia, brilhando pá, no alto. Mas ele vai começar a se pôr. Essa minha grande força e quero fazer, e vai dar, né? Vai dar. Então, vou manter aqui só, mas manter o fogo aceso, né? Eu acho que é talvez essa pergunta, como que eu mantenho esse fogo aceso? Não precisa ser uma grande labareda, uma fogueira, mas manter ele aceso. Porque se eu não manter aceso, ele vai apagar e talvez aí eu desista de tudo, né? E demore para eu encontrar essa força de criar novamente. Mas manter esse foguinho da criação ali, principalmente se a gente encontra, a gente percebe que aquilo ainda é um propósito, né? Se isso ainda me chama de alguma maneira. Eu acho que às vezes, por a gente deixar esse fogo apagar de uma vez, eu não consigo responder para mim. Eu ainda quero isso? Eu ainda quero viver isso? Eu ainda quero cultivar? Isso ainda é bom para mim? E aí eu falo, ai, não sei. Então, por estar na dúvida, eu não quero nada. Né? Na dúvida, eu não faço nada. E aí, e esse não fazer nada, como você disse, é um amor sem ação, né? Que acaba não tendo amor e acaba não se retroalimentando, não se motivando. E, e às vezes o amputar tudo. É deixa o velho morrer. E às vezes a ideia não necessariamente precisa morrer. Você pode aproveitar parte dela. Você pode viver parte dela e deixar que aquela parte ali floresça mais. Que aqueles galhos ali cresçam mais. Né? Eu lembro que, por exemplo, durante muito tempo eu trabalhei na área ambiental. E aí, em determinado momento apareceu uma chance de trabalhar especificamente com a questão social. E aí me bateu uma angústia de caramba, mas eu vou largar toda a área ambiental e eu vou trabalhar só com a questão social dentro do ambiental. Nossa, e aquilo floresceu
de um jeito, e a questão social cresceu com frutos tão grandes dentro da minha vida, né, dentro daquilo do que podia desenvolver, baseados na árvore da área ambiental, eu desenvolvi frutos dentro de uma outra área, dentro de uma área mais específica. E às vezes dentro do processo criativo, dentro da criação, é preciso a gente entender que eu estou pintando um quadro e, nossa, esse olhar ficou muito forte, então eu preciso me ater mais a esse olhar e a pintar mais especificamente esse pedaço do quadro, para que ele tenha uma desenvoltura maior. Isso não quer dizer que eu vou abandonar todo o quadro. Isso quer dizer que eu vou direcionar a minha atenção para o que é fundamental naquele momento, para o que pode florescer, de acordo com o que está florescendo dentro de mim, de acordo com o que as minhas águas internas estão trazendo como potencial de realização. E isso, para isso é preciso uma sapiência. Não jogar o bebê para fora com a água do banho, né? É isso. Talvez é essa sabedoria da mulher anciã, de saber o que podar, que faltou para La Llorona. Essa mulher que no conto parece como uma mulher muito jovem, né? Que não tinha ainda essa sabedoria e na falta de motivação ela matou tudo, abriu mão de tudo. E talvez e eu acho que talvez ali na menininha dos Fossos ainda tinha uma certa esperança de sabedoria, né? Ela tinha algo ainda, mas também não foi nutrido e morreu. Faltou direcionamento. São dois processos que podem acontecer com a nossa fonte criativa. Ou a gente entrar nessa euforia de se animar com cada fósforozinho, mas não dá para que ela chama a nutrição que ela precisa para se manter acesa, ou deixar a chama envelhecer sem o cuidado devido, e o cuidado devido inclui podas. O cuidado devido não é só impulsionar para o crescimento, o processo é cíclico, ele vai ter vida, morte e vida, então tem que podar. A ideia não nasce pronta, ela precisa ser esculpida. O mármore, para se transformar numa linda escultura, ele precisa ser cortado, ele precisa ser talhado, ele precisa ser batido. É preciso haver podas. E é a sabedoria de saber aonde podar, como podar, também é uma parte fundamental desse processo criativo. E é isso que esse conto vai mostrar para a gente. Enquanto a menina dos fósforos está mostrando sobre como a gente pode desperdiçar o nosso impulso, os nossos fósforos, o nosso fogo de criação, o nosso fogo de transmutação, esse segundo conto ele fala como a gente pode deixar ele morrer. Se a gente não souber embalá-lo da maneira certa na noite da nossa psique. E aí ela fala uma coisa muito interessante, quando os contos de fadas acontecem à noite, quando as histórias falam da noite, ela faz esse paralelo direto entre a noite e o nosso inconsciente. E aquilo que não está na luz da consciência. O processo de motivação, o processo de inspiração, ele não está necessariamente na luz de nossa consciência. Você sabe me dizer exatamente o que te inspira em fazer yoga? Em ser uma excelente professora de yoga? Não vai ter uma coisa, não ter um conjunto, né? E em cada momento vai ser diferente também. Assim, enquanto atrás era uma coisa, hoje é outra e vai ter outras motivações. Ou talvez essas motivações também vão deixar de existir para que outras possam nascer. É um fogo que está aí no teu inconsciente alimentando isso. É alguma coisa dentro de si que não está necessariamente... Você pode até revisitar, você pode até trazer luz, identificar uma coisa ou outra agora. Mas você nunca vai ter a clareza sobre tudo, porque é um processo que acontece muito internamente. E que, para se manter vivo, ele precisou também ser podado. Ele precisou também ser cuidado, ser nutrido. Olha só, agora está na hora de crescer. Agora vamos fazer um retiro bacana. E não, olha, agora eu preciso fechar e me dedicar só ao dia a dia.
isso é cíclico, você não é uma máquina que está aí disponível para uma produção linear, constante e crescente. Se você começa a produzir assim, essa produtividade provavelmente vai vir sem alma. E eu acho que boa parte de se manter motivado, manter esse fogo aceso, às vezes mesmo pequenininho, mas manter aceso, vem do reconhecer uma coisa que eu tenho trabalhado muito recentemente, em reconhecer aonde eu estou. Porque às vezes na ânsia ou na sede ou na vontade de alcançar mais, de conseguir algo diferente, ou de criar, eu não consigo celebrar e desfrutar o que eu já tenho criado. E olhar para trás e falar, nossa, o que eu vivo hoje já foi um sonho um dia. Aonde eu cheguei, em qualquer lugar, na minha vida pessoal, na profissão, eu já desejei muito chegar lá. E, mas parece, e não que necessariamente era um lugar de felicidade absoluta, que nunca vai ser. Ah, quando eu chegar lá eu vou estar plenamente feliz e é isso. E cheguei, ponto. Quando a gente chega lá, a gente vai, essa força criativa, ela continua pensando em outros lugares, porque é constante, ela está nutrida. Mas o que me ajuda a não desistir, assim, a não chegar num lugar tipo assim, então eu não vou mais fazer, porque isso tá me tirando a parte boa de viver, tirando a minha paz, tá tirando o meu prazer. Ela até fala de prazer, né? No conto também. Meio que isso, eu não tenho mais, porque se torna, né? Tudo que a gente coloca como igual, o prazer da maternidade, quando vira um trabalho, a gente sabe que é um trabalho não remunerado para muitas, perde muito do prazer. Aí você sente que é uma obrigação, que é um dever, que é algo a ser cumprido, que mesmo que você esteja doente, num dia ruim, com problemas, você não vai poder escolher não fazer aquilo. Não é quando o seu prazer te permite fazer. E viver do propósito, fazer aquilo que a gente tem propósito, muita gente se depara com isso. Mas eu não me dá prazer em fazer, mas faz parte do meu propósito. Eu entendi que eu parar e poder desfrutar e celebrar simplesmente do que eu já tenho aqui agora, da vida que eu já vivo, é muito importante para manter minha criatividade nutrida. Porque em outros momentos eu vou ter esse sol que vai me dar a possibilidade de criar algo novo, de me desafiar em algum lugar, ou de colocar energia para algo que eu acho que é um caminho longo a ser percorrido, mas eu preciso parar mesmo e desfrutar. Porque se eu não consigo parar e desfrutar, eu fico só, ai, agora eu vou ter que fazer aquilo. Eu também não consigo olhar para trás e pensar, nossa, sabe, ter orgulho de que eu fiz. Nossa, eu cheguei, eu construí, eu fui, né, alimentei essa criatividade. É preciso estar vivendo no presente, mas e aí entra uma outra questão que é o fazer mecânico, que é o fazer sem alma, que é a gente estar de fato empenhado naquela motivação. Lógico, as coisas não são lineares e a gente tem uma vida que está longe do ideal, né? Em que não permite você tendo que gastar pelo menos 11 horas por dia com trabalho, que a gente trabalha 8, mas aí tem uma hora de almoço, mas ainda tem mais uma hora para cada lado de deslocamento. Eu estou falando aí de uma média mínima, porque a gente sabe que a maioria das pessoas é muito mais que isso, de 11 horas por dia com trabalho. E aí você tem que dividir o que sobra para a maternidade, para ser você, para dormir 8 horas por dia. Nossa Senhora, o que sobra? Né? Entra num esgotamento, entra num modelo, em algo que não é saudável. E a gente precisa entender e se respeitar também neste processo. Né? E entender que nem sempre vai estar 100% presente ali, mas é importante que a gente esteja para que a gente possa se nutrir de motivação e para que a gente possa nutrir um,
um relacionamento saudável com aquilo que eu estou cuidando, com aquilo que eu estou criando. Quanto que as podas, o grande aprendizado dessa nossa reflexão é o quanto que poder constantemente se observar se eu preciso podar algo, se eu preciso soltar os cabelinhos no chão, é o que vai me manter bem naquele caminho, naquele propósito, que vai manter meu propósito vivo. E é engraçado, ela fala, às vezes, ela cita os cabelinhos como algo muito bonitinho, né? São os cabelinhos dourados. E aí você entende que às vezes você precisa podar aquilo que é mais belo, mas você saber identificar o que realmente é essencial. Que não é podar só as folhas que estão secas e murchas, né? Às vezes eu tenho que cortar uma boa parte ali para dar força para a raiz, né? Ou para que ela cresça para a direção certa, sem derrubar nenhum poste. Uhum. A gente tem que saber perceber o que e como podar. E a gente tem que saber também perceber que se está cansado é preciso descansar e às vezes é preciso ter um acalanto. E esse acalanto muitas vezes não vai vir de fora. A gente não vai encontrar a nossa mãe, nossa avó ali disponível para nos dar esse colo. A gente tem que ter a maturidade da mulher selvagem de La Loba dentro da gente para saber se acalantar. Se encontrar na pausa, né? Eu vou abrir aqui os comentários de novo. Se alguém estiver assistindo a gente, quiser trazer alguma dúvida, alguma pergunta, né? Mas lembrando que a gente finaliza esse capítulo 10. Porém, a gente ainda fica essa semana todinha lá trazendo ainda as questões, né? Talvez intrigando, quem quiser comentar, porque esse vídeo fica salvo no YouTube. Quem não tá aqui ao vivo, que a grande maioria assiste depois no YouTube, que eu sei cada um assistindo no seu tempo, pausando, voltando. Assiste lá no YouTube e pode depois continuar conversando sobre esse tema, sobre esse conto com a gente no nosso grupo do WhatsApp. Exatamente. Não faz parte do WhatsApp ainda e quer participar, no link aqui da minha bio tá o grupo do WhatsApp, né? O link para você entrar, ou só mandar uma mensagem para mim, claro, que a gente manda o convite do grupo de partilhas do Clube do Livro. A gente está chegando, né, numa reta, vou dizer, reta final desse livro. Capítulo 10 finaliza, a gente começa o capítulo 11, são 15, se eu não estou enganada? 16. Então, né, já passamos aí 2/3 praticamente do livro. E a gente até já está pensando no próximo livro, né? Mas sem colocar ansiedade, a gente vai continuar com temas. Uma que é surpresa, por enquanto, só quem tá lá no Temas clube. vão se aprofundando e vão se linkando ainda mais. Deixa eu só mandar um beijo para Denilton, que está aqui, que foi uma pessoa que trabalhou comigo há muito tempo atrás, lá antes até da área ambiental. Obrigado, fico feliz que você esteja aí acompanhando a gente, gostando. E seja bem-vindo ao nosso clube. Muito bom. E mais uma vez, Flávia, muito obrigada. É sempre muito bom, é muito terapêutico mesmo estar aqui nos nossos bate-papos. Poder escutar, depois retomar alguns conceitos, né? É muito incrível como parece que a gente, não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas se porque a gente está lendo o conto, parece que a gente começa a viver aquilo mais intensamente, ou se lendo o conto a gente dá conta das coisas que a gente está vivendo. Mas eu falo, nossa, parece que eu estou vivendo algo na minha vida agora, que é o capítulo 10. Se eu estivesse lendo o capítulo 10 em outro momento, eu não ia estar vivendo isso, não sei. Parece que é minha mágica. É um aprendizado constante. E para mim está sendo muito, muito prazeroso me tornar, entrar na década durante esse processo de Clube do Livro, né? Tô amadurecendo, entrando numa nova fase aí da minha vida também. E no meio dessa imersão. Muito bom. E de alguma forma, ou de muitas formas, isso aqui também é parte da gente manter esse fogo criativo, né? Esse projeto que já pendura aí, né? Vamos estar no segundo ano. Se lá atrás eu falasse, nossa, vai demorar 2 anos para ler o livro, nem vou começar. Não vou nem acender esse fósforo. Vou deixar morrer essa ideia. Mas eu sabia que estar ali, dar o primeiro passo, cultivar um pouquinho ia ser bom. A gente está aqui, criando, recriando,
poldando quando precisa, porque a gente tem, às vezes, uma força criativa muito grande. Mas continuamos com esse projeto porque a gente entende que existe um propósito muito grande aqui. Isso, a cada depoimento que a gente escuta lá no Clube do Livro, a gente percebe da importância que ele Com significa. certeza. Alimenta Cada vez um pouco mais o nosso fogo interno também. muito bom. Muito obrigada, Flávia. A gente se vê. Obrigada, Carol. Beijo grande. Beijo grande. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.